do Senhor, meus queridos, sejam bem-vindos ao nosso programa A Luz da Bíblia. Estamos aqui iniciando nessa noite, inaugurando, de forma oficial, nosso programa A Luz da Bíblia. E nós contamos com você, com sua participação nessa noite, vai ser muito importante. E nosso tema já está passando aí no GC, nós vamos falar sobre alguns heróis da fé. Hoje nós vamos citar especificamente sobre Noé. E nessa noite eu já vou passar para os nossos amigos aqui para se apresentarem e fazer as considerações iniciais. Pastor Esdras. Paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos. É um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Estamos aqui nessa noite, como já foi dito pelo nosso querido irmão Luan, realizando este programa para que possa ser de muita valia para a sua vida. Então, assim, sejam muito bem-vindos, compartilhem já aí, já façam também o papel de missionário para que vocês possam alcançar mais pessoas. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção essa noite conosco, viu? Deus abençoe. Graças e paz, meus irmãos. Neste momento, como foi dito, os heróis da fé, começando com Noé. Então, é lindo, é gostoso demais falar da palavra do Senhor. E você, haja igual Noé fez, seja missionário, vá anunciando, convidando mais outras pessoas para participar conosco. Aqui vocês vão tirar suas dúvidas, vai participar com a gente e que Deus possa abençoar. Meu nome é Edmilson, sou evangelista da Igreja Assembleia de Deus, juntamente com os irmãos ADCC. Amém. Amém. A paz do Senhor a todos, boa noite. É uma honra estar aqui com essa bancada maravilhosa para a gente discutir sobre um tema muito importante, os heróis da fé. Vamos iniciar com Noé, um pregoeiro da palavra de Deus, e vai ser um prazer aprender com vocês que estão em casa aí também, que eu acredito que vão mandar muitas informações para a gente, e com essa bancada maravilhosa aqui que está. Amém. Como a evangelista Laio falou, nosso programa aqui é uma ideia de troca de informações, de conhecimento, a gente poder passar o que a gente tem para vocês e vocês também passar o que vocês têm de conhecimento para a gente. Então, vai ser muito importante a sua participação. Durante esse debate, a gente vai contar com vocês, vamos estar aqui lendo comentários, podem mandar suas perguntas, estamos aqui prontos para atendê-los. E hoje nós vamos falar sobre Noé. Eu vou pedir que vocês abram a Bíblia de vocês, no texto base. A gente vai ler primeiramente em Hebreus 11:7, Hebreus 11 cita ali os heróis da fé, e a gente vai só ler a parte onde fala especificamente sobre Noé. Em Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Eu vou pedir para os irmãos só segurarem um pouquinho, que o pessoal está falando que o áudio está um pouquinho baixo, só vou aumentar um pouquinho. A gente está iniciando esse cenário, e qualquer coisa que acontecer aí vai nos instruindo aqui, estamos... Vai nos ajudando. Se o áudio estiver baixo, alguma coisa na imagem, pode ir nos encaminhando aí, que a gente vai ajustando aqui. Vou abrir aqui novamente. Então, a gente vai iniciar aqui em Gênesis 5, 28 e 29, que fala especificamente sobre o nascimento de Noé. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Gênesis 5, 28 e 29. Nós vamos iniciar primeiramente com algumas considerações com o pessoal aqui, fazer algumas considerações, falar um pouco sobre essa questão, sobre esse tema, a importância desse tema. Evangelista Edmilson, fale um pouquinho para a gente sobre esse tema, sobre a importância desse tema para a gente.
Então, graças e paz. Neste momento, eu achei bem interessante que saiu já uma profecia, né? A profecia de Lameque. Lameque já estava profetizando antes de saber. Ele fez uma profecia para seu filho, que esse será a pessoa do descanso dele. E já colocou o nome de Noé. Aí falou, por que o seu nome vai ser Noé? Porque vai ser o descanso de nossas obras, de nossos trabalhos, os trabalhos de nossas mãos. Então, seu nome vai ser Noé. Na verdade, isso já começa soando como uma profecia quando nós, pais, passamos a abençoar os nossos filhos e essa palavra de bênção é estendida como foi estendida na vida de Noé. Amém. O evangelista Laio, faça uma consideração também. É interessante a gente citar Noé, porque um homem justo, fiel e temente a Deus são características de uma pessoa que teve tudo para dar certo. E a pergunta que eu me faço todos os dias, quais são as características que eu tenho que ter para dar certo na vida, na minha vida espiritual e nas demais coisas? É a pergunta que fica para você, na sua casa aí, onde você estiver. Quais são as características que devemos ter para ter uma vida com Deus? E Noé, ele era um homem justo, era um homem reto, um homem íntegro, um homem honesto. Então é desse homem que nós vamos falar hoje, né? Pastor Esdras. É bem interessante o que o evangelista Laio falou em relação à justiça, porque era um dos preceitos que, ou melhor, o mais importante dos preceitos que faziam com que esses homens adentrassem, viessem a compor a galeria dos heróis da fé. Era a justiça e a fé, propriamente dita. Então, assim, a condição de Noé era uma condição maravilhosa, né? A própria Bíblia fala dele muito bem, o próprio Jesus citou a sua história como sendo um homem justo, então é importante que a gente tenha isso como direcional para as nossas vidas. O que eu acho muito interessante em relação a isso que nós vamos falar hoje é porque se você imaginar a condição que se encontrava o povo e a importância que havia Noé naquela época, de apregoar a palavra, de falar para o povo, de despertar para um momento em que viria Jesus a ter um tratado com o povo, né? E a gente analisando os dias de hoje não se faz diferente, né? Ou seja, hoje temos muito mais pessoas até fazendo esse papel, levando a palavra e despertando o povo para essa vinda de Jesus. Então, eu tenho certeza que vai ser de grande valia para as nossas vidas, tudo que vai ser dito hoje aqui. Amém. Muito interessante, né? É um tema muito interessante, tem muitos pontos esse tema. E assim, a gente pode mandar, a gente está atento aqui às suas perguntas, às suas mensagens. Eu inicio aqui falando sobre... A gente vai lá para... Se vocês quiserem acompanhar com a gente vai acompanhar o texto aqui pontuando. E eu inicio aqui em Gênesis 6:5. Gênesis 6:5, ele diz assim... E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se Deus de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. A gente já inicia em um ponto bastante forte, né? Sobre a corrupção da humanidade. Sobre a corrupção da humanidade. E a gente já inicia aqui fazendo a pergunta aqui para a bancada e para você também. Qual ponto, nesse sentido, foi tão específico? O que mais acontecia naquela época, evangelista Edmilson, pastor Esdras, evangelista lá e você aí? Porque, assim, a Bíblia diz que Deus procurou e não se achou um justo, né? Então, era uma corrupção, era muito forte. E aí eu gostaria que vocês citassem um pouco sobre essa situação, sobre esse primeiro ponto, né? Que era a corrupção que acontecia naquele momento ali, naquela época, e a Bíblia diz que Deus ele
Claro que tem a nossa tradução aqui, mas a gente leu aqui que Deus ele se arrependeu de ter feito homem. Claro que a gente vai... tem o sentido da leitura. Exato. Mas eu gostaria que fosse colocado isso aqui em pauta neste momento. Olha, é muito forte a citação, né? Se você analisar no sentido literal, a Bíblia vai dizer de forma clara: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. Então, imagina o descontentamento de Deus com a sua criação. Imagine o Criador agora olhando para aquilo que ele criou com tanto amor e que certamente criou planos e projetos, e ver as coisas começarem a se desandar e se desfazer, a ponto dele próprio se arrepender de tê-lo feito. Eu tenho certeza que os motivos foram absurdos, e a própria história bíblica vai nos mostrar que aquele povo andava totalmente na contramão do que nós chamamos de centro da vontade de Deus. Para trazer maior clareza sobre isso e também já para utilizar o nosso convidado da noite, eu queria ouvir um pouco do evangelista Edmilson sobre esse tema. Amém. Olha, o que é interessante quando se fala, primeiramente, são duas palavras diferentes. Aí ele chegou, Luan falou sobre a corrupção daquela época, não foi? Então, naquela época, você vê, no início, estava tão grande a corrupção que nasceu no coração de Deus, como o pastor falou, o arrependimento. Mas o arrepender, diz a Bíblia que Deus não é homem nem filho do homem para que se arrependa, não é verdade? Deus pode se arrepender? Eis uma pergunta. Deus pode se arrepender? Eis a questão. Deixa no ar ou eu falo, irmão? Deixa no ar um pouquinho para o pessoal pensar. Responda aí essa pergunta. Pronto, ótimo. Aí. Em cima desse onde está aí escrito, pastor Esdras, qual versículo aí? Gênesis capítulo 6 e o versículo de número 6. 6, né? Isso. Tá aí assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E o evangelista Edmilson já deixa essa pergunta aí para você. Depois ele vai comentar, mas Deus pode se arrepender, como ele citou aqui os textos? Fica essa pergunta aí, vai mandando suas respostas aí, vai mandando suas perguntas também. Mas pode continuar aí E uma geração corrupta, maldosa e imoralidade sexual e muitas outras coisas que estavam acontecendo que não agradavam a Deus. E a gente para pensar, os dias que estamos vivendo é muito diferente dos dias de Noé. No início, durante a discussão aqui, a gente acaba ouvindo algumas coisas na nossa cabeça. Aí eu falei, vou até lançar uma pergunta aqui para os pastores aqui. Se a arca fosse nos dias de hoje, eu acredito que mais de 6, eu acredito que a quantidade seria muito maior de pessoas salvas. Então, realmente, a situação naquela época, hoje a gente vê uma situação complicada, a gente vê a humanidade corrupta, centenas de políticos corruptos, pessoas se matando o tempo todo, pedofilia, coisas terríveis no meio da nossa humanidade, mas eu consigo enxergar um outro lado bom, o lado bom. Muitas pessoas temente a Deus e lutando para que as coisas dão certo, pregando a palavra de Deus, levando a palavra. Aí eu acho que talvez se essa arca fosse hoje, se Noé fosse nos dias de hoje, será que teriam muito mais pessoas salvas? O que você acha, pastor Esdras? Você acha que os dias de hoje está pior do que aqueles dias? Olha, é muito interessante essa pergunta. E ela vai me levar a um diálogo que eu tive há muitos anos atrás com um amigo, um pastor, e que ele dizia da seguinte forma, evangelista, que são palavras fortes, preparem-se. Mas olha só, o que ele dizia era realmente em relação à corrupção do povo. Porque analisando a condição em que o povo se encontra hoje, né, e analisando tudo que a Bíblia diz, tudo que a Bíblia mostra, e principalmente a maneira com que Deus lidar com essa situação. Porque é óbvio que a gente ministra, que a gente prega, que a gente crê em um Deus de amor. Só não podemos esquecer que este mesmo Deus também é Deus de justiça, né? E por muitas vezes retratado na palavra do Senhor,
Deus se acendeu em sua ira por conta da corrupção do povo. E a citação que eu dizia era o seguinte: se Deus não chegasse a fulminar esta geração, tal como fez com Sodoma e Gomorra, talvez estaria sendo injusto com aquele povo. É forte. É forte, evangelista. É tremendo. Mas se você for analisar os pontos, você vai ver que a corrupção hoje talvez até transcendeu o que acontecia na época de Sodoma e Gomorra. E eu estou citando Sodoma e Gomorra, mas posso levar para os dias de Noé, porque eram dias terríveis na terra. Isso. Em se tratando de pecado, em se tratando de andar na contramão da vontade de Deus. Né? Agora, sobre a situação do que o evangelista perguntou, o que aconteceria hoje, é importante frisar que quando Noé ministrou sobre a situação do dilúvio, a Bíblia vai dizer que ainda não se ouvia falar sobre chuva na terra. Então era uma das coisas que faziam com que o povo talvez acreditasse menos. É só uma hipótese, eu quero deixar para o evangelista concluir nesse sentido. Eu não sei se era acreditar menos, mas é assim, falar que ia cair água do céu era difícil de crer, né? Mas hoje também, quando se fala que Cristo vai vir, que ele morreu e ressuscitou, também se fica difícil de se acreditar para aquelas pessoas que não acreditam em Deus, né? Fala, Cristo vai vir. Puxa vida, também é difícil. Então, na realidade, nós estamos deparando de um povo incrédulo e que tinha deixado de acreditar em Deus. Então, assim, isso é terrível, dói. É verdade. Já foi lançado, o pastor Ezra já entrou em uma situação aí, e sobre essa questão, né? Se de fato, a gente já pode entrar nessa parte aí, sobre de fato existia a chuva caída do céu antes do dilúvio, ou assim, o que vocês acham na posição de vocês? Porque existem algumas situações, existem algumas questões, pessoas que de fato acreditam que de fato já choveu antes de acontecer o dilúvio, e pessoas que acreditam que a primeira chuva caída do céu teria sido o dilúvio. E aí, o que vocês têm a comentar sobre isso? Olha, eu acredito, a partir de estudos, né, porque a gente tem que deixar claro também que estudos, juntamente com a Bíblia, vão se entrelaçando. E para isso é interessante você buscar estudos que façam sentido com o que diz a palavra de Deus. Porque tem muita coisa também aí que diz o contrário, que ensina de forma errônea. Então, já fica aí uma dica, cuidado com os estudos, com as fontes de onde vocês procuram, mas informação é muito bom, contanto que elas estejam alinhadas com o que diz a palavra de Deus. Eu acredito, particularmente, de que naqueles 600 anos de existência de Noé, que foi até o momento em que caiu o dilúvio, não havia chovido na terra. Porque é o que a Bíblia fala de forma mais clara. Ainda não se havia visto chuva, mas creio eu que naquele período de existência de Noé, eu não consigo afirmar categoricamente que antes disso havia chovido. Então prefiro não afirmar. Deixo aqui para os irmãos concluírem. Eu concordo. Como fala que coisas que nunca se viam, então é importante a gente analisar bem o texto, mas eu acredito que quando Noé falou que iria chover, inclusive em Gênesis, no capítulo 2, versículo 5, como também foi um pouquinho antes, mas tem um texto importante que ele fala assim, ó, toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Então esse versículo ele tem uma deixa muito importante, mas também não pode afirmar, porque o capítulo 2 até o capítulo 6 ali que a gente está citando, ele tem uma certa distânciazinha de tempo, mas eu acredito que ainda não tinha chovido sobre a terra. Eu acredito que foi um susto para o povo, e assim, como o evangelista Edmilson falou antes, hoje quando a gente fala Jesus vai voltar, Jesus está voltando, as pessoas não acreditam, falam, poxa, as pessoas são meio loucas. Noé ele foi taxado meio de doido, na época, né, taxado de doido por ser um pregoeiro, por falar que
sobre a arca. E hoje, quando a gente fala sobre a volta de Cristo, que o fim está próximo, nós acaba sendo taxado de doidos também. É bem parecido à situação nossa hoje, pregando a palavra, com a situação de Noé pregando a palavra para aquele povo. Novamente, nós somos taxados, né, como fanáticos, como loucos, mas é isso. É exatamente isso que o irmão falou. Segundo os relatos bíblicos, e inclusive este versículo de Gênesis, a Bíblia deixa claro que não havia chovido ainda. Então, eu sempre pego assim no que a Bíblia diz. Se alguém falar assim, houve, mas a Bíblia não comenta que houve. Inclusive, as comportas dos céus e da terra foi-se aberto no dia do dilúvio. E fala assim, olha, as águas que estavam em cima do céu, de fato, já tinham sido reservadas, já tinha sido feito num período na criação. E a Bíblia fala, no período do dilúvio, se abriu. Então, a primeira vez que se fala de comportas de águas, de comporta do céu, que foi aberta, foi no período do dilúvio. Então acredito nesse termo, se abriu a comporta do céu. A comporta do céu é que faz chover, né? Então, foi o tempo que houve o dilúvio. É verdade. E você, o que você acha? Houve chuva antes do dilúvio? Chuva ou não? Pode mandar eu quero ler aqui sua opinião também, não só perguntas, mas pode opinar também que a gente vai ler aqui. De fato, é um ponto que, assim, muito complexo em relação à corrupção, que a gente colocou aqui primeiro, né? E o pastor citou até uma coisa interessante aqui, meio polêmica, que é o tratado, saindo desse sentido, mas como foi tratado o povo de Sodoma, né? Como o povo foi punido ali naquele momento, e se de fato viesse sobre nós a mesma coisa, ou... Seria justo que acontecesse igual? Porque se analisar o nível de corrupção... estamos vivendo em uma era bastante bem difícil. Bem difícil, bastante corrupta, né? Os últimos carnavais que eu digo, né? Sim, perfeitamente. Exatamente. A gente tem vivido uma era, assim, de escárnio, né? Assim, de falta de respeito com o Evangelho, com a Palavra de Deus, com Jesus. E... de fato, é algo a se pensar, né? É algo a se analisar. Mas vamos seguindo aí. Temos aqui o pessoal comentando aqui. Temos aqui irmão Milton. Irmão Milton sempre presente. Seja bem-vindo, meu querido Jamile, Lu Farias, Vivi Santos, Adriano Oliveira, Geisa, Soares. Sejam bem-vindos. Mande suas perguntas aí, confronte o pessoal aqui que a gente só vai lançando aqui. Tá chegando alguma coisa já do povo aí, o pessoal tá ativo, pra glória do Senhor, viu? Tá chegando aí já? Temos perguntas de Manuel Queiroz, temos perguntas de Lu Eu Farias. acho que o meu passou aqui, qual é a pergunta? Vamos... Deixa eu só encontrar aqui. Aqui. O pastor Manuel mandou uma pergunta aqui bem... Gostaria de saber o que significa espiritualmente o terceiro andar da arca. Vamos lançar ela aqui. Eu não sei. Deus, forte, hein, pastor? Forte, viu, pastor Manuel? Se você quiser já mandar também a resposta aí. Benção. A irmã Irani, ela fez um comentário aí, dentro do texto que a gente leu aí agora. Luan, se você puder ler aí pra gente. Aí depois passou o Manuel a pergunta. Lembre aí, porque a gente tá seguindo alguns tópicos, a gente vai lançar ela mais à frente no tópico aqui. Eu não sei o que está acontecendo aqui com minhas perguntas aqui, acho que não está aparecendo no meu aqui. Me perdoe aí se eu pulei alguma pergunta aí. Lu Farias, a paz do Senhor, meus irmãos. Dá para responder as nossas perguntas, tirar nossas dúvidas? Eu já fiz essa pergunta mais na frente. Eu não sei a qual pergunta se refere, Lu. Mas se você quiser mandar a pergunta de novo, eu peço perdão novamente. Eu não sei se você já mandou a pergunta, mas a gente vai se ajustando aqui para não deixar passar essas perguntas. A irmã Adriana pergunta, gostaria de saber o que a arca representa para o povo de Israel. É uma pergunta, os irmãos já vão pensando aí também, sim, certo?
E a gente já vai lançar mais na frente, que a gente vai entrar na arca daqui a pouquinho. Sim, é verdade. Mas eu volto um pouquinho aqui e leio aqui. Então, a gente já vai, já que o pessoal já está perguntando sobre a arca aqui, eu já vou entrar na arca de fato, na construção, em Gênesis 6,14. Se vocês acompanharem aí, Gênesis 6,14, já existe aqui um mandamento de Deus para Noé, né? Então disse Deus a Noé, na verdade 6,13 disse: o fim de toda carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. E no 14 começa sobre a arca: faz para ti uma arca de madeira, de gofer, farás compartimentos na arca, e betumarás por dentro e por fora com betume. Daí do 14, Gênesis 6,14 até o 7,5, está falando, né, sobre, de fato, a criação da arca. Então a gente já vai entrar nesse tema. Eu já vou citar aqui no sentido, tanto no sentido literal da coisa, quanto mais no sentido a representatividade do que a arca, né? Para a gente, para nós cristãos, para as pessoas, né? Então, assim, eu já gostaria de iniciar com o evangelista Edmilson nesse sentido aí. Qual a representação do que a Bíblia fala aqui em relação à arca, de fato, a arca física e espiritualmente? Então, a arca, na verdade, ela tem uma tipologia, uma representação, representa o próprio Jesus Cristo. Isso é gostoso e é lindo. Primeiro, quando nós analisamos o nome, por exemplo, Noé, o Senhor chamou de justo. Segundo a palavra de Deus, é a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra justo. E foi dito para uma pessoa, Noé, aquela pessoa que iria entrar na arca. A arca, eles tinha apenas uma porta, não é isso? Tinha uma porta, mostrando que para entrar e ter salvação, só existe um caminho para entrar, e apenas uma porta. E quem é a porta? É Jesus. Quem é o caminho? É Jesus. Para ter a salvação, tem que entrar por Jesus. Então, a arca simboliza a pessoa de Jesus Cristo. Então, quando eles entraram dentro da arca, eles obtiveram o quê? A salvação em Jesus Cristo. E veio a pergunta, o que se crê? O primeiro andar da arca se vê como, olhando assim, dentro de uma lógica de estudiosos, que ficavam os animais, né? Os mais pesados, que não iria subir. O segundo, o alimento. E o terceiro, a família, né? Onde eles estavam. Então, por que 3 compartimentos? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai, a arca simbolizava a Deus, e no terceiro, o Espírito Santo estava ali, aguardando, abraçando toda a família, todos os justos, que iria passar pela água batismal, e assim por diante. Ô evangelista, nesse sentido que você falou aí, eu lembrei da pergunta do pastor Mano, né? Então, eu tentei resumir. Eu gostaria que você frisasse nessa parte aí, dessa pergunta dele, em relação à ao terceiro andar. Repete novamente, só para a gente não... Então, a arca tinha 3 compartimentos. Sim. Dentro de uma simbologia do Pai, o Filho e o Espírito Santo, que estava abraçando, né, abraçando o povo. Quem entrou dentro da arca, o povo justo, né? Sim. E dentro do terceiro andar se vê, dentro da lógica dos estudos, que está no terceiro andar a família de Noé. Então, sendo salva a família, sendo salva por Jesus Cristo na arca que simbolizava Cristo. Pastor Mano, tá aí. Respondido. Tá respondido muito aí. Bem respondido. Muito bem colocado. Antes da gente seguir nesse sentido da arca aqui, porque teve algumas respostas aqui no tópico anterior, e para a gente não deixar passar. A irmã Irani Oliveira diz assim, a gente estava falando sobre a questão da chuva, né? E ela diz que acredita que sim, que acredita que houve chuva antes do dilúvio. Primeiramente, ela cita aqui uma questão interessante. Ela diz porque Adão já plantava e colhia. Então, acho que precisaria da chuva para poder, né,
plantar e colher. E aí, o que vocês colocam em relação a essa resposta da irmã Irani? Olha, eu gostaria de responder essa pergunta, porque, de fato, se você analisar a resposta dela Sim. e não se aprofundar, acaba fazendo sentido. Porque você planta, você colhe, e para você plantar, obviamente, quem é agricultor sabe melhor do que nós, que é necessário regar a terra. Porém, a Bíblia, ela também nos traz uma resposta nesse sentido, né? Eu vou dizer que não havia chovido por um fator que é bíblico, que se encontra no livro de Gênesis. Eu quero até convidar os irmãos a nos acompanhar. No capítulo 2 e no versículo 5 e 6. E vai dizer o seguinte: toda planta do campo ainda não estava na terra e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Porém, um vapor subia da terra e regava toda a face da terra. Então, trocando em miúdos, é o tipo de explicação que algumas pessoas gostam de dizer, que chovia de baixo para cima, ou seja, no sentido contrário. Porque, porquanto ainda não havia acontecido a chuva que nós conhecemos como água caindo do céu, então subia um vapor de baixo para cima e regava toda a terra. Tá bom, irmã Irani? Amém. A sua resposta aí, a irmã Lu Farias fez um comentário aqui enquanto você Sim. deu essa excelente resposta aí, interessante. O pessoal tá participativo, Parabéns viu? aí. Glória a Lu Deus. Farias. Ela falou, pois nenhuma erva do campo tinha ainda nascido, porque Deus ainda não tinha feito chover na terra. Só um vapor que subia, que regava toda a terra. Estamos Comentário aí juntos. da irmã Lu. Deus abençoe. Excelente resposta a irmã Lu colocou aí, né? Pra irmã Irani. Se ficar alguma dúvida, pode colocar aí. No momento que o evangelista Edmilson estava citando sobre a questão da arca, né? Teve a pergunta aqui do irmão Anderson Pereira. Ele pergunta assim: salvação em Jesus Cristo? Como se Jesus ainda não tinha nascido? Não entendi. Eu vou deixar para o evangelista Edmilson esclarecer essa questão que ele colocou, mas foi mais uma questão simbólica, né? Tipologia, né? Mas o evangelista Edmilson, por favor, o irmão Anderson Pereira faz esse questionamento, essa pergunta. 1 Pedro 3, 21, Sim. ele já começa a nos dar uma resposta, porque ele fala bem assim, que pela arca, o pessoal for, a água, pela água, o pessoal foi batizado. Então, eu pergunto, mas não existia antes do batismo? A arca, é porque isso é chamado tipologia. Eu poderia dar vários exemplos, mas o estudo ficaria longo, né? Sim. Mas, assim, de forma rápida, vamos imaginar assim que a arca, né? A arca, tinha na época uma representação. Qual a representação? De Cristo. É como outras tipologias, como tipo Abraão, Isaac, vários outros. Então, mas assim, seria bem complicado eu narrar isso aí, mas para você entender, assim, por poucas palavras, que o Cristo não tinha nascido, mas isso seria uma parte, assim, uma sombra, né? Porque, assim, vamos colocar assim, o cordeiro. Quando o cordeiro não era sacrificado, aquele cordeiro simbolizava quem? Cristo, que iria morrer por nós. Mas aquele cordeiro era Cristo? Não, apenas era uma simbologia do que iria acontecer. Então, para você entender o que eu estou dizendo, é só isso. A arca só foi como uma simbologia. Sim. Mas teve a arca realmente, né? Literal, mas também teve a parte simbólica. Sim. Muito bem explicado pelo evangelista Edmilson, né? Você ia comentar? Eu ia comentar o seguinte, porque como o evangelista Edmilson colocou, é a questão da tipologia, né? Sim. Então, assim, você também não pode pegar a raiz da palavra e trazer como se fosse a realidade. Sim. Se você expandir um pouco mais o sentido da arca, eu particularmente, eu consigo pensar na arca como renovo e restauração. Eu consigo pensar na arca como um sentido de renovo. Sim. Porque é claro e evidente que a Bíblia fala que o povo estava fora do centro da vontade de Deus. E estando fora do centro da vontade de Deus,
a partir daquele momento do dilúvio, é como se acontece uma limpeza. E acontecendo uma limpeza, existe um renovo. Porque a partir dali, inicia-se mais uma vez a humanidade. Inicia-se mais uma vez a formação dos povos. E iniciando ali, você está renovando, e eu creio fielmente que o desejo era que toda aquela corrupção agora não houvesse mais. Sim. Então, expandindo a forma de olhar, também posso imaginar nesse sentido, trazendo a clareza o que o evangelista falou sobre tipologia. Nos leva a várias linhas de raciocínio, não é isso? Amém. Irmão Edson Souza, coloquei o evangelista que falou aí. Colocou um joinha, mas muito boa a sua pergunta, irmão Edson. Pode mandar mais perguntas aí que o que a gente puder, né, esclarecer aqui, a gente vai estar passando e também, além das perguntas, a opinião de vocês. Porque, assim como eu falei no início aqui, a gente está trocando conhecimento. Então, talvez tem coisas que a gente ainda não tem um conhecimento que você conhece. E aí, vai ser bom para a gente você mandar aqui para a gente ganhar, enriquecer, né, em conhecimento. Juntos uns com os outros. É isso aí. Irmão Anderson Souza, Andinho, também está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu querido. Então, a gente seguindo, né, a questão da arca aqui, eu gostaria de citar um pouco sobre a criação da arca, de fato, né, de maneira mais física, assim. Existem algumas questões, né, como se monta uma arca desse tamanho, dessa dimensão, dessa magnitude, sem... se você for olhar... Com tão pouca mão de obra. Com tão pouca mão de obra, tão poucos recursos, né? principalmente mecanizados, né? Porque, assim, se você pensa hoje em a construção de um prédiozinho qualquer, você já depende de vários recursos para construir, de várias coisas. Energia elétrica, isso e aquilo. Óleo diesel, para serrar madeira, para fazer não sei o quê, para guinchos. O que vocês acham em relação a esse assunto? Qual a dificuldade, assim, da criação dessa arca para Noé, assim, colocando, né, nesse sentido mais literal mesmo, assim, da coisa? O que vocês pensam em relação a isso? Antes do irmão falar, você que ele ia falar, eu só gostaria, porque assim, como já está entrando na parte técnica, Sim. tinha algo que eu estava me prendendo de falar, mas só para espiritualizar um pouco, para sair dessa parte. Sim. Quando Noé entrou dentro da arca, o Senhor fechou a arca, né? Foi o próprio Senhor. E antes de vir a chuva, eles ficaram dentro na arca 7 dias antes de chover. Sim. Ok? Então, assim, espiritualizando, porque também esses 7 dias também é uma tipologia de que, antes de vir a destruição, o Senhor o deixou eles ali 7 dias protegido, simbolizando também que o servo de Deus, num período da grande tribulação, dos 7 anos de tribulação, o povo de Deus vai estar o quê? Protegido. E também é um tipo. Bem colocado pelo evangelista Edmilson aí. Faça o seu comentário. Ô Diácono, em relação à construção da arca, eu vou passar para o evangelista Laio para trazer, que ele traga a visão dele. Antes, eu quero deixar uma pergunta, sabe? Porque a gente está nessa troca de informações e eu estou vendo que está bem participativo, para a glória do Senhor. Era isso realmente que nós esperávamos e está acontecendo e é muito bom. Muito bom. Então, como eu sei que tem muito abençoado aí nos acompanhando, aí, cheio de conhecimento, eu quero deixar uma pergunta e no decorrer do programa vocês pesquisem ou já tragam de bate-pronto. E no final do programa a gente fala sobre isso. Mas em se tratando do tema da construção da arca, eu quero trazer uma pergunta depois de que a arca estava pronta. A Bíblia fala algo relacionado sobre dimensão, mas ela tem a sua forma de falar. Ela tem a sua forma literal de expor qual era a dimensão da arca. Sim. Né? Eu já posso até adiantar. A Bíblia diz que eram 300 côvados. Porém, nós trabalhamos hoje com metragem. Sim. Fazendo essa conversão, eu queria deixar para que você pudesse me responder. Qual seria o tamanho da arca hoje, se você, medindo de forma métrica como nós conhecemos,
Qual seria o tamanho dela? Comprimento, largura e altura. Olha que maravilha. Vou esperar você me responder, viu? A irmã Geisa ali comentou sobre a fala do irmão Edmilson, evangelista muito sábio, que Deus abençoe. Amém, irmã Geisa. Bem colocado pelo pastor Esdras aí. E aí? Faça os cálculos aí, se você sabe, né? Mande aí pra gente aí. Qual a dimensão de fato da arca convertida em metros, né? O pastor Paulo colocou aqui uma situação interessante, assim, quanto tempo Noé ficou na arca? A gente vai já responder, porque a gente está caminhando aqui na construção da arca, mas a gente já vai responder isso também. Mas eu gostaria, o evangelista lá, ampliar um pouco sobre esse assunto na questão da arca. O que eu vejo na construção da arca é o seguinte, não foi uma obra pequena, vamos chamar de obra, né? Não foi uma obra pequena. Vocês que estão já calculando aí, vocês vão ver que é uma obra grande, depois a gente vai dar as metragens aqui. Eu fiquei até ansioso em falar para ela, mas essas metragens o pastor Ezra já lançou para vocês, depois nós vamos comentar. Mas o que me chama a atenção é que além da nossa saúde espiritual, que nós devemos cuidar dia após dia, nós devemos cuidar da nossa saúde física. Aí o porquê a saúde física? Noé, quando ele foi chamado para a construção da arca, Noé ele já era um senhor. Ele já tinha filhos, ele era um senhor. Então, quando a gente olha para esse outro lado e fala, olha, eu preciso cuidar da minha saúde física, porque para construir uma grande obra você tem que estar disposto. Você tem que ter determinação, você precisa acordar cedo, você precisa trabalhar. E Noé ele teve que trabalhar a sua parte física paralela à espiritual. Enquanto ele pregava para o povo, ele precisava trabalhar, fisicamente falando. Então, nós, homens e mulheres aí que estão assistindo, nós precisamos cuidar da nossa saúde física para nos manter forte, que a qualquer momento você, independente da sua idade, Noé ele já era um senhor, e com essa idade você pode ser chamado para uma grande obra, e você tem que estar disposto a falar, eu vou, eis-me aqui, Senhor, eu vou, eu estou pronto fisicamente e espiritualmente falando. Então, de passagem, um senhor praticamente de quase 500 anos, né? Graças a Deus. Transformando para a nossa idade, hoje eu acredito que chegaria ali a uns 60, 65 anos, aproximadamente. Talvez. Porque enquanto o evangelista Lion falava, eu estava aqui fazendo cálculos, né, baseado nas informações que nós temos em relação à idade. E o que a Bíblia nos diz é que Noé viveu cerca de 950 anos. Então, assim, 950 anos. E nós temos aqui que, em média, a idade que Noé foi chamado para esse tratado em relação à arca, ele tinha 480. Não é isso? Qualquer coisa me corrija, evangelista. Então, partindo desse pressuposto, se a gente analisa hoje a idade média de vida, que é em torno de 70 anos, Diácono? Sim, sim. A idade média? A idade média, Brasil hoje acho que é 72. 72, assim, né? Tá chegando já? Já subiu? Graças a Deus. Então, veja só, trabalhando com a ideia de 80. Sim. Metade da idade, 40. Flor da idade. Flor da idade. Né? E eu prefiro pensar assim porque já estou com 33. Então, prefiro pensar assim. Noé 950. 480 ele começou a construir, estava novo. Ou não? E aí? Para o tempo do dilúvio, né? Para aquelas épocas que o pessoal vivia muito, porque tanto é que passou o dilúvio, ainda viveu muito, né? Viveu ainda 350 anos, né? Então, assim, ele viveu muito, graças a Deus. Agora, sim, é bom o pessoal estar, às vezes, esteja se perguntando, por que 480 anos, né? Sim. Então, é uma pergunta que o que o pastor está colocando é porque a Bíblia, na verdade, a Bíblia fala assim, que Deus deu, na verdade, 120 anos para o povo se arrepender. Sim. Se eles se arrependessem, não viria o dilúvio. Eles não seriam destruídos. Eles tiveram 120 anos para se arrepender. Aí o Senhor olha e fala assim, eu olhei para a terra, eu não vi nenhum justo.
Por ele não ter visto nenhum justo, e nessa época, muitas outras pessoas, não quero nem polemizar, estavam vivos, Matusalém estava vivo. Quando veio o dilúvio, Matusalém ainda estava vivo, viu? Matematicamente. E provavelmente se pode até acreditar que Matusalém morreu. Eu não vou falar que ele morreu um dia antes, mas segundo os relatos, no tempo do dilúvio ele estava vivo. Velho, idoso, mas estava vivo. Então, quando se fala não se tinha praticamente justos, e Noé foi classificado, então fala assim, então quem pregou esses 120 anos? Então, para Noé, para alguém pregar, então, se acredita que Noé tinha 480, nesse sentido. Porque, para dar os 120 anos de chance para eles. Então, se foi Noé, então ele teria iniciado o ministério, não com 500 anos, mas 480. Entendi. Então, se foi 120 anos de chance... Como eu disse, um senhor. Um senhor. A irmã Jamile, ela colocou aqui assim, pensando na construção da arca para o lado espiritual, Deus nos dá a missão e Ele nos dá as ferramentas. E é você que irá desenvolver para que se cumpra, porque Ele nos capacita e sai exatamente como Ele quer. O comentário da irmã Jamile, o comentário abençoado da irmã Jamile aqui, né? Muito bom. E a gente seguindo aqui, sobre o comprimento da arca que a gente tinha colocado aqui, o irmão Anderson Pereira já comentou aqui, tem 150 metros de comprimento. A gente vai citar mais à frente, vamos segurando aí. Irmã Lu Farias, ela diz assim, acredito no tamanho de um navio de grande carga de hoje. Seria até, eu achei muito interessante esse comentário da irmã Lu, pelo seguinte, porque às vezes a gente não consegue ter a dimensão de fato das coisas, né? Então, assim, talvez a gente já pode até responder sobre o irmão Anderson, que mandou 150 metros, mas, né, sobre 150 metros, e eu já gostaria de saber de vocês, assim, equiparando hoje, porque, assim, muitas vezes se a gente coloca só em números, fica difícil, né, da gente vivenciar em nossa cabeça o que de fato, qual o tamanho de fato daquela arca, né? Então, o evangelista lá, eu vou pedir o que você acha seria, nesse comentário que a irmã Lu colocou aí, como um navio de grande porte hoje, de grandes cargas? Como eu disse, não foi uma obra pequena. Então, assim, uma construção, né, muito grande. E para a gente analisar mais ou menos, algumas pessoas elas talvez tenham alguma dificuldade com metragem. Tenta imaginar aí quando você está viajando, aí tem uma carreta na sua frente. Aí tem, cuidado, na ultrapassagem, 30 metros. Normalmente é assim, né? As grandes 30 metros. Como o irmão Anderson falou, é aproximadamente 150 metros o tamanho. Imagine aí você tendo que ultrapassar aí quantas carretas? 5, né? Carretas. Então, seria mais ou menos você ter que ultrapassar 5 carretas, uma atrás da outra. Seria o comprimento da arca. É um tamanho muito grande. A gente tem algumas metragens aqui, inclusive os tamanhos que eu fiz bateu com o que o pastor Esdras fez também. Ele vai comentar também, para não ficar só nas minhas palavras aqui, mas um côvado, né? Ele é aproximadamente 48 centímetros, 48,1 centímetros, segundo os estudiosos naquela época. Então, a resposta do irmão Anderson aí bate bastante. O comprimento da arca iria chegar a cerca de 144 metros, 45 centímetros, e a altura dela que me chama a atenção, porque assim, a altura dela daria cerca de 14 metros e meio. E se a gente for olhar hoje, 14 metros e meio seria equivalente a um prédio de 5 pavimentos. É verdade. Então, se você for pegar um pé direito aí de aproximadamente 3 metros de altura de um prédio, seria uma altura de um prédio de 5 andares. Então, foi algo muito grande, né? Que bela arca, né, evangelista? E só para complementar o que o evangelista falou, trazendo em relação às medidas,
né? Ele trouxe o comprimento, trouxe a altura e a largura também é algo que chama a atenção. Porque partindo dessa metragem que, obviamente, historicamente, a gente pesquisando encontrou em relação a côvado, que seria 48 centímetros cada côvado, para ficar ainda mais fácil, mais ilustrativo, para que você entenda, eles comparam como o antebraço do seu cotovelo até a ponta do seu dedo maior. Então essa seria a medida de um côvado, né? E a gente busca uma média de 48 centímetros porque existem braços maiores e menores. Mas a largura da arca seria de 24 metros e meio. Então imagina 24 metros e meio de largura. Né? Houve até uma pergunta aqui no sentido de que teria que ser muito grande a arca para caber tanto animal. Realmente ela era gigantesca. Não é fácil não, a arca, uma senhora arca, viu, muito grande, e assim, já foi colocado aqui em cálculos aqui, né, o irmão Anderson acertou aí na mosca aí, dos 150, claro que é como já foi citado aqui, é uma média, né, mas tá dentro disso aí. O irmão Anderson Souza também comentou aqui, ó, 150 de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. Parabéns, viu, você? O pessoal tá afiado. Tá afiado o negócio aqui, viu? Boa. Deixa eu ver aqui, pra não passar. A irmã Lu fez um comentário. Vocês fiquem atentos aí, porque se eu passar alguma coisa aqui, eu não sei o que tá acontecendo no sistema aqui, que às vezes tá pulando alguma pergunta, não tá aparecendo pra mim. A irmã Geice aí fez uma pergunta bastante interessante, Luan. Sim, irmã Geice, ela cita Gênesis 7:2, né? Isso. Assim, de todo animal limpo tomarás para ti 7, mas dos que não são limpos, 2. Me explica, por favor. Vou colocar o evangelista para trabalhar. E aí, gente? No caso dos limpos, era 7. Aí pergunto, mas um vai ficar sem par, né? Não seria 2 e 2? Ia ficar aí, ímpar. É que o Senhor Deus é maravilhoso. Ele já estava pensando na sobra de um para o sacrifício. Na sobra de um para o sacrifício. Então, exatamente. Então, e os demais eram os pares, né? Sim. Tá respondido, irmã Geice. Qualquer dúvida, lança aí. Se você tiver uma resposta diferente do que a gente coloca aqui também, pode mandar aí. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Que Noé era um homem muito inteligente, até para construir uma arca como essa, como foi citado aqui há pouco, tem que ser uma pessoa muito inteligente, né? Você no lugar de Noé ali, fosse pegar um casal de elefante para colocar na arca, você pegaria um casal de elefante adulto ou um casal de elefante recém-nascido para colocar na arca? É uma pergunta que eu faço para vocês. Se fosse você, o que você faria? Olha, vendo pelo lado da facilidade, tendo em vista de que não há, biblicamente, uma obrigatoriedade de ser um casal adulto, a Bíblia não diz claramente, tem que ser um casal de elefante dos adultos. Então, imaginando pela parte de facilidade, seria muito mais óbvio buscar um casal de elefantes recém-nascidos, Filhotes, né? que já não são tão pequenos, mas ajudava mais. Ajudava, né? E evangelista? Eu acho que tem que ter os dois termos. O pequenozinho para aqueles animais assim de grande porte e os de maior, pensando na alimentação. Por exemplo, o leite. O leite vai trazer, a vaca vai trazer o leite, então vai trazer alimento. A galinha vai trazer ovos, então assim, traz alimento. Então existiria o animal maior que não fosse produtivo ser menor, de pequeno porte, e os produtivos ser de maior para trazer alimentação, né? Excelente raciocínio, viu? E haja conhecimento. Excelente raciocínio. Bem colocado, né? E essa é a ideia. Eu mesmo nunca pensei nesse sentido, né? Do que o evangelista colocou. E é bem colocado porque a gente começa a pensar de fato, talvez fosse pensado nessa questão da produção também, né? Então, muito interessante. A gente vai seguindo aqui. A irmã Clarice coloca que muito bom ouvir isso, a palavra nos ensina, que prosseguimos em conhecer mais a Deus, e é isso mesmo, glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Amém, irmã Clarice. Continue com a gente, mande suas perguntas. Toda segunda estamos aqui. Jamile já estava aqui calculando. Aí, ó.
A gente perguntou da arca aqui, ela já tava... E o comentário dela aqui não devia ter respondido. Ia esperar, porque é uma engenheira, É. certamente ia trazer números pra gente. E não seriam números inteiros, não, viu? Não. Teria vírgulas, tanto. Ela é de exatas. É de exato. Adriano também falou aí, ó. O elefante filhote já é um absurdo de pesado. O pastor falou. Tá vendo aí? Imagina o... Adriano, verdade, colocou aqui, já é pesadíssimo. A irmã Lu Faria, lindo programa, vocês estão de parabéns, amém, irmã Lu. Agradecemos aí por sua participação, tá com a gente aqui desde o início. Que bom, viu? Uma bênção. Vamos seguindo aqui, vamos adiantar os pontos aqui, porque tem que correr. O tempo passa, a gente não vê, O tempo né? passa, a gente não vê. A gente falou um pouco sobre a questão da arca e já entrou essa questão dos animais também, né? Mais ou menos o evangelista, vocês também já citaram, sobre a questão dos animais que foram colocados na arca, né? Vocês querem citar mais alguma coisa em relação aos animais, de fato, como você já quer dar prosseguimento? Para mim está bastante conclusivo, né? E depois dessa explicação do evangelista aí, que eu também quero confessar aqui que jamais tinha pensado nessa linha de raciocínio. Porque é interessante imaginar que os animais pequenos facilitariam. Mas se você não tivesse os grandes que produzem, como é que seria? Não é verdade? Muito bem pensado. Eu sei que não foi só para mim, hein? Eu vi aqui... Deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. A irmã Clarice coloca assim, compartilhar o evangelho não é falar daquilo que você conhece, mas de quem conhece. Se você conhece o Salvador e está cercado de amigos e familiares que ainda não encontram, você é a melhor pessoa para levá-los a Cristo. Amém, irmã. Glórias a Deus. Irmã Clarice Rosa. A irmã Iranice... Oi? Anderson Souza? O irmão Anderson colocou aqui sobre o sinal da aliança. Nós vamos chegar nesse ponto agora, né? Vamos entrar aqui agora a questão do dilúvio, né? Você que está acompanhando com a gente na Bíblia, abre Gênesis 7:6. Gênesis 7:6. Ele vai já começar a parte de fato do dilúvio, né? Diz assim: e era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Noé entrou na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas dos dilúvios, dos animais limpos e dos animais são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. A irmã Gência já veio até citado, né, esse versículo aí. E aí eu queria jogar assim mais nesse sentido. Existe um tempo, de fato, especificado pela Bíblia, desse período de Noé no dilúvio, porque assim, a gente tem algumas dúvidas, né, sobre o tempo que ele permaneceu dentro da arca, né, quando iniciou o dilúvio. Claro, já é muito conhecida a questão do tempo que se durou o dilúvio. Eu gostaria que vocês fizessem só uma análise superficial sobre isso, porque já é bastante conhecido. Mas, assim, como é que foi passar esse período? Quanto tempo, de fato, Noé passou dentro da arca durante o dilúvio? E, assim, como foi viver dentro da arca durante esse tempo, né? Porque, assim, se você for olhar, como fala aí sobre a família de Noé, as esposas, os filhos, as esposas dos filhos, e todos esses animais, né? Então, assim, o evangelista Edmilson, faça dá uma deixa aí nesse sentido. Fácil não foi, não. Você imaginar você ficar ali, e a limpeza, você limpar, olha a quantidade de animais, você fazer aquela limpeza toda, higienização toda, para não ter mau cheiro, dar alimento para todos eles, se alimentar. Olha, falar a verdade, foi uma prova. Foi uma prova que alguém, às vezes, está passando alguma coisa, menos do que isso, já está murmurando, né? Agora, você imagina uma prova de quantidade de tempo, de ficar limpando tudo, alimentando os animais, e só 8 pessoas. Quem achou que foi difícil construir a arca não sabia o que estava por esperar Noé. Não sabia. Imagina a quantidade, não é, de mosca, carrapato, pulga, com tantos animais juntos, e os que estavam ali ter que conviver com tudo isso. Realmente não deve ter sido fácil.
Esse sentido eu acho que ficou bem claro, porque eu também acredito nisso. Eu acredito que foi bem difícil este convívio, né? Porque você conviver com os animais soltos, né? Imaginando, né? Criando aqui uma conjectura, você conviver com os animais passando a sua porta é uma coisa. Você fazer um afago no animal e depois ele ir embora é uma coisa. E você estar com ele dentro de um local fechado e tendo que cuidar de tudo, principalmente das suas necessidades fisiológicas, eu acredito que foi bastante trabalhoso. Agora, entrando no sentido do período em que ele se encontrava na arca, eu quero trazer o que é claro perante a Bíblia, porque esse é um assunto que é tão bom, mas é tão vasto. Sim. Inclusive, existem muitas incógnitas. Tem muita coisa que aquele sinal de interrogação, ele permanece, e aí começam a se criar visões sobre o assunto. Essa pergunta, especificadamente sobre o período que ela pairou sobre as águas, para mim ainda é uma incógnita, porque não existe clareza, ou pelo menos eu acredito que não, mas existem homens de Deus aqui que vai trazer as suas respostas sobre esse assunto. Mas o período de chuva, a Bíblia é clara ao dizer que foram 40 dias e 40 noites. Sim. O que não quer dizer que depois que parou de chover, a arca parou. Não, aí houve um período em que ela pairou sobre as águas. Como eu conversei antecipadamente com o evangelista lá, eu sei que ele tem algo a nos falar sobre isso. Fazendo um cálculo versículo após versículo, para me explicar aqui agora todos os versículos, eu teria que ler os versículos e explicar para vocês. Nosso tempo já se estendeu, mas talvez seja até bom para no início do próximo programa eu vou trazer um croquis, data por data, e responder para você. Mas nos meus cálculos aqui, ele foi um período bem extenso. Passou um pouquinho de um ano. Não se assuste em relação a isso. Eu vou provar para vocês na próxima segunda-feira. Vou fazer um croquis, um esboço bem para que fique fácil de vocês entenderem. Versículo explicando cada tempo. Eu acho que os meus cálculos não estão muito longe do que o evangelista Edmilson calculou, não. Comente aí, evangelista. Só comentar, mas eu vou deixar para semana, então não vou falar, né? Mas se tiver resposta, pode falar. Porque assim, se for... Então pronto, então vamos colocar de uma forma, pronto, que traga, que o pessoal tenha um trabalho para casa. Sim, pronto. ótimo. Então vamos analisar quando veio o dilúvio. Ele foi no ano 600 da vida de Noé. Certo? Então, quando ele estava no 600, veio o dilúvio. Sim. Então, imagina aqui, no mês segundo, foi no dia 17, do dia 17. Mas só que, quando veio o dilúvio, mas ele já estava 7 dias. Então, você já soma esses 7 dias, mas esse ano. Aí fala, no segundo ano, que foi cessar o dilúvio. Então, já se passou o quê? Esses dias, mas esse ano... Aí que romperam todas as fontes. Aí então você vai contar de um ano. Você pode olhar em Gênesis 8, 13, 14. Aí dá para fazer o cálculo certinho. Você coloca quando veio, que foi no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias, né? Depois só que aí você imagina 7 dias que ele já estava dentro da arca. Romperam todas as fontes. Agora vem, no ano 601, já se passou um ano, né? No primeiro dia do mês, as águas secaram. Por aqui você tira. Então você quer ver seus cálculos. Faça o cálculo aí. A gente vai estar falando sobre os heróis, alguns dos heróis da fé, né, citados em Hebreus. Mas no início do programa que vem, a gente ainda faz um breve relato um apanhado sobre isso, e já inicia com outra herói. Então faça os cálculos e apareça semana que vem. O irmão Anderson Souza colocou aqui uma questão interessante sobre o que a gente estava dizendo aqui, né? O que se pode dizer sobre alimentação, água e saneamento para todos aqueles animais? E aí? É uma pergunta... viu? Bastante interessante, porque você tinha uma quantidade grande de animais, você tinha pessoas também, né, a bordo. E assim, o irmão Anderson coloca aqui, alimentação para todos os animais e para as pessoas que estavam, água
e saneamento, né? E isso colocando aqui, talvez antes dos relatos que a gente está colocando aqui, você poderia colocar isso na mente, mais 40 dias daria conta. Mas aí o irmão evangelista lançou, o evangelista Edmilson, o evangelista lá, ele lançou os cálculos aqui, que assim, aproximadamente 1 ano e um pouquinho. 1 ano e um pouquinho. Então, na verdade, essa quantidade de água para água potável, né? A quantidade de alimento para os animais não seria para 40 dias e 40 noites, seria para 1 ano. E aí? O que vocês têm a dizer sobre isso? A água é fácil. Estava chovendo. Goteira resolvida. Não, a água já deu a resposta. A água é fácil demais. Estava chovendo e a água realmente é a água do céu mesmo que caía. Então, essa parte já foi fácil. A parte mais complicada é o saneamento, que eles tinham que fazer a limpeza, jogar fora da arca. Então, assim, foi mais trabalhoso, né? Mais trabalhoso. Mas é o que Deus quer de nós. Deus não quer ninguém parado, Ele quer pessoas trabalhadores mesmo, pessoas dinâmicas, pessoas que trabalham. E a questão da alimentação, os próprios animais, a própria produção deles fazia com que alimentava tanto eles quanto aos animais. E eu lhe falo assim, bem mais. Diz que quando Moisés e outros, eles comiam pão e andavam 40 dias e 40 noites com pão, né? Então, tirando isso, o próprio Deus fazia com que rendesse a questão da parte da fome, a saciação deles, né? Bem colocado pelo evangelista Edmilson. Inclusive, eu vou até voltar aqui no que ele colocou, porque o irmão Anderson Pereira colocou assim, respondendo a resposta de Anderson, Deus proveu tudo. Então, assim, tem essa questão técnica, mas também tem isso que o evangelista colocou, tem Deus no meio de tudo, né? Então, se tudo estava nos planos de Deus, Deus proveu. Então, assim, quando começa da questão da arca, eu vou só passar para vocês aí esse sentido, para não deixar perder o que o pastor Manuel Queiroz pergunta, né? Faz a mesma pergunta, como Noé sustentou esses animais durante no período que eles estavam na arca, e Jamília Amaral faz a pergunta também, para alimentar todo mundo. Tem algum versículo que fala sobre isso, então eu gostaria de focar um pouquinho nesse sentido, que é algo que as pessoas estão, de fato, tendo muita dúvida, né? Sim. Olha, entenda que aqui nós trazemos a nossa visão sobre os fatos, porque é interessante isso, assim como vocês também, na maior parte das vezes, traz a visão de vocês, que vocês entendem, e é isso que é bom, que a gente aprende junto. Mas o título do programa é A Luz da Bíblia. Então, assim, a gente também traz dentro da Bíblia aquilo que a Bíblia diz sobre o tema. E sobre esse assunto a Bíblia é clara. Ela não vai falar de quantidade, mas se você puder me acompanhar no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 21, a Bíblia vai dizer: E toma para ti toda comida que se come, e ajunta para ti, e te será para mantimento, para ti e para eles. Então, é o que a Bíblia fala de concreto sobre isso. Ela não fala a quantidade exata, mas fala, toma para ti toda a quantidade necessária. Ou seja, tudo que foi colocado na arca, segundo o que Noé fez, a partir do que ele ouviu de Deus, era necessário para o tempo determinado. Amém. Bem colocado aí. Jamile perguntou, né, sobre se tinha algum versículo, e o pastor Edson colocou bem claro nesse sentido, mas colocou um versículo interessante, né? Não cita quantidade, mas Deus instruiu a Noé sobre a alimentação, não foi algo que passou batido. Então Deus instruiu, e o evangelista Edmilson colocou algo interessante também, tipo assim, a gente não sabe assim a quantidade de refeições diárias, né? A quantidade qual o sustento que aquela refeição dava para a pessoa, se a pessoa conseguia passar 24 horas, 48 horas com aquela refeição, né? Não sei se existe algo assim. Eu acredito que o mesmo poder de Deus, né, que Jesus ele multiplicou ali os pães e os peixes quando teve necessidade, se o que foi colocado na dispensa da arca ali não desse tempo suficiente, se fosse 10 anos ali sobre a arca,
o mesmo Deus ele iria falar ali, ô Noé, ora aí que vai multiplicar. Eu acredito. Até porque o livro de Gênesis ele não é um livro científico, né? Na verdade, a história de Noé é uma história que fala sobre a salvação e o arrependimento e um recomeço, né? O Diácono, eu queria também trazer a memória, porque assim, gente, eu quero que vocês nos perdoem também, porque é muita pergunta e glória a Deus por isso, viu? É muito bom que vocês estejam participando, tá? Tá superando as nossas expectativas, eu estou muito feliz com o resultado desse trabalho realizado aqui. E assim, algumas perguntas acabam passando, mas a gente está tentando ao máximo trazer todas à tona para que ninguém fique sem resposta. Eu pude perceber aqui uma pergunta do nosso irmão Anderson Souza, muito interessante. Sim. Né? E eu achei interessante a pergunta e uma das respostas. Sim. Porque ele pergunta o seguinte: qual foi o sinal da aliança que Deus fez com Noé? E teve uma pergunta interessante, e é uma resposta, perdão, que é da nossa irmã Irani, que ela responde: a aliança, eu acho que foi o arco-íris. Então, assim, para que não haja dúvida, para que não fique assim incógnita nesse sentido, Sim. evangelista, crava de maneira firme, a nossa irmã Irani está correta nesse sentido? Já respondendo o irmão Anderson também? Sempre Deus colocava um pacto com aliança, né? Exemplo, com Abraão ele fez uma aliança, foi a circuncisão. Com Moisés ele fez uma aliança, que foi o quê? O sábado. É isso? E aí eu pergunto, será que o arco-íris foi a aliança? Não. Na verdade, o arco-íris não foi a aliança, foi a aliança, foi mostrar para eles que não iria acontecer, foi lembrar, por exemplo, que vai ter esse arco-íris para mostrar que não vai ter mais chuva, mas não é uma aliança, entende? Exemplo, por que a aliança? Na verdade, a aliança que Deus fez foi a palavra. A palavra que foi a aliança que fez com o povo. Então, naquele momento, Deus fez uma aliança com o povo, a palavra. Agora, e o arco-íris? O arco-íris é interessante. Deus colocou como simbologia um arco-íris, né? Porque, assim, se fosse uma aliança, quer dizer, vamos colocar o sábado, eles teriam que obedecer o sábado. Circuncisão, ele teria que ser circuncidado. Sim. E arco-íris, eles têm que fazer o quê? Subir no arco-íris, subir, descer, não é? Então, o arco-íris apenas foi um sinal que houve chuva e não mais haveria para que destruísse todo o planeta Terra. Um sinal. Então, o arco-íris não é uma aliança, é um sinal. E colocaram. Um comentário? Não, bem explicado. Só para dar referência bíblica, né? Isso que o evangelista acabou de dizer se encontra no capítulo 9 do livro de Gênesis, capítulo 9 e versículo 17, que diz: e disse Deus a Noé: este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Agora, eu gostaria de colocar sobre esse mesmo versículo, né? Porque tem algumas traduções, e no meu diz aqui: e disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Essa questão que o evangelista comentou seria assim, seria uma aliança mais uma tipologia, tipo um símbolo, ou de fato não tem referência nenhuma com a aliança de Deus com toda a carne? Não, assim, com aliança não. É um símbolo que não haveria mais chuva. Sim. Só símbolo. Mas aliança quando ele fala aliança do concerto, é a palavra que Deus coloca, a palavra dele tem que ter força e poder. A palavra que fortaleceu tudo. Sim. Agora, o arco-íris foi um sinal de uma aliança. Um sinal de uma aliança, mas não é aliança, propriamente dita. Sim, entendeu? Sim. É um sinal de uma aliança, mas não é aliança. Perfeitamente entendido. E vocês, o irmão Anderson, parabéns. Não, a irmã Iranina colocou parabéns, foi maravilhoso. Aprendeu, irmão Anderson, muito bom esse momento. Deus abençoe a todos, irmão Anderson. Amém, irmão Anderson. Deus te abençoe também. O irmão Anderson Pereira discorda, né? Ele disse: a aliança é o arco-íris, está na Bíblia. Então, pode mandar alguma referência aí, irmão Anderson, que a gente vai estar lendo aqui, viu? Pode quem discordar, essa é a ideia. É a gente
pegar visões, né, de cada um sobre o que cada um tem sobre esse assunto. O irmão Edson Souza, né, foi ele que tinha lançado a pergunta? Sim, foi. sim. Ele disse aqui, acho que é simbolismo. O irmão Edson, ele disse que acha que é simbolismo, né? Então ele segue mais ou menos esse... Só adoçando. Sim. Para ficar assim bem claro. Quando a Bíblia fala de uma aliança, é algo que a gente tem que fazer, né? Eu dei um exemplo de um sábado para os judeus. Os judeus teriam que obedecer um sábado, porque isso é uma aliança. Abraão, qual é a aliança para estar perto do povo de Deus? Era fazer a circuncisão, né? Todas as crianças no 8º mês teriam que circuncidar. E o arco-íris, na verdade, você sabe quantos sinais tem o arco-íris? São 7, né? Interessante isso aí. São 7 sinais. Só mostrando, a Bíblia fala assim, é um sinal mostrando que não vai haver mais chuva. Um sinal. Mas já pensou, se fosse ter uma aliança, né? Entendeu o que dizer? Ô, Diácono, para corroborar com tudo que o evangelista está dizendo, porque é importante realmente trazer essas dúvidas. Sim. Porque também não se pode negar que a Bíblia chama de aliança em algumas traduções. E quando você analisa o versículo que eu li, dizendo este é o sinal do concerto, as pessoas também entendem que o concerto faz referência à aliança. Sim. Por isso que não se pode pegar versículo isolado. Sim. Eu aprendi uma coisa muito importante, eu queria compartilhar. Texto sem contexto se torna pretexto. Eu tenho muito ouvido isso e faz sentido. Porque lendo o versículo 16, que é um anterior ao que eu havia lido antes, a palavra vai dizer, e estará o arco nas nuvens. Preste atenção nesse detalhe. E eu o verei para me lembrar do concerto. E aí a gente consegue entrar em um consenso com o que o evangelista disse. Existe o arco, ele está ligado à aliança, porém não é a aliança. Sim. Ele é para que toda vez que você veja o arco, você se lembre da real aliança. Eu não sei onde você leu aí, a irmã Geiciane colocou aqui o capítulo 13, né, como referência, diz assim, o meu arco tem um posto na nuvem, este será por sinal de concerto entre mim e a terra. Perfeito. Então, encaixa perfeitamente com o que você acabou, né, de... Gênesis capítulo 9, versículo 16. 16, que deixa claro que o arco-íris é um sinal para que você se lembre do concerto, que é o que o evangelista falou. Você olha para ele, vê o arco-íris e fala, opa, o arco-íris está aqui para me fazer lembrar que existe um concerto com Deus. Ou seja, para ficar claro, não seria o arco-íris a aliança, mas só um lembrete. Tipo isso, assim... está ligado à aliança, mas não é certo, mas não é aliança. Para ficar bem claro, seria o arco-íris um lembrete desse concerto entre Deus e homem. Vou dar um exemplo que veio aqui na minha mente. Por exemplo, a gente chega na ceia e pega o pão. Sim. Aí ele fala, é o corpo de Cristo? Não é um corpo, é um pão. É um pão. Mas é uma simbologia do corpo de Cristo. Sim. Mas, na verdade, o corpo de Cristo é o corpo de Cristo. Ali não é... Ali, uma representatividade. Ali é uma representatividade. Então é o seguinte, é igual a aliança. O que é forte mesmo é a palavra de Deus. Não vai mais haver. Então, isso é uma lembrança e a palavra basta. Amém. Bem colocado, né? Eu acho que foi bem esclarecedor. Ô, Diácono Luan, sim. Antes de você sair da arca aí, eu já estava quase saindo da arca. Já estamos... O que eu acho interessante, uma reflexão que devemos fazer, que assim, todos que ficaram fora da arca, né, foram extintos. Sim. Os que ficaram fora. E os que ficaram dentro da arca tiveram a chance de um novo recomeço. E por que recomeçamos errado? É uma reflexão que eu faço nessa noite para a gente aqui, para os que aí estão em casa. Porque Deus, muitas vezes, ele não dá a oportunidade da gente recomeçar. Muitas vezes a gente erra tanto na vida, a gente dá cada cabeçada, aí Deus ele chega e fala, não, você tem uma chance de um recomeço aí. Aí a gente, não, agora eu vou recomeçar do zero agora. Aí a gente faz tudo errado novamente. E eu acho que Deus ele fica ali no céu, ali assistindo a gente, e fala, mas não entendo vocês, como é que pode? A chance de um recomeço. Então, que nós não venhamos desperdiçar essa chance.
Deus todo dia, você acorda de manhã, a chance de você recomeçar. Então recomece bem. Essa palavra serve para mim também. Amanhã eu vou acordar e falar, moço, vou fazer um dia diferente, vou ter um novo recomeço. Poucas pessoas ali, 8 pessoas na arca tiveram a chance de falar, não, vamos todos aqui recomeçar, mas com o passar do tempo, os filhos dos filhos dos filhos, e foram pecando e logo estava um caos novamente. Então, é uma reflexão que eu deixei para vocês. Eu até, em uma mensagem que eu trouxe lá na igreja, eu falei sobre a questão de Adão e Eva, né? Porque às vezes existe ou de fato uma brincadeira, ou às vezes já está no subconsciente das pessoas, de que os culpados de tudo é Adão e Eva, né? E eu coloquei justamente isso. Porque nós, como o evangelista lá colocou, a gente tem todos os dias a chance de um novo recomeço. Mas por que a humanidade sempre se mantém pecaminosa? Então não adianta a gente culpar nem Adão e Eva, nem Noé, porque teve um novo recomeço ali. Deus deu a chance de um novo recomeço e Deus dá a chance de um novo recomeço pra gente. Então, assim, quando você vê a humanidade nesse caminho tão pecaminoso, não se há quem culpar senão a nós mesmos, né? Senão a nós mesmos. Então, o que a evangelista colocou foi muito interessante, porque eu também penso da mesma maneira. Se a gente não ser, eu tenho até um ditado, eu não me lembro de citar de quem é agora, mas que diz assim, seja a diferença que você quer ver no mundo. Então, assim, se você não for a diferença, não adianta você culpar A ou B, ou colocar C, ou foi culpa de Adão, ou foi o pessoal que não quis entrar na arca, ou foi os filhos de Noé depois, ou foi o próprio Noé. Não, eu acho que se a gente não for a diferença, nada vai adiantar. Poderia Deus zerar tudo agora e dar uma nova chance, se o homem não quiser ser a diferença. A gente, a mesma atitude de Eva, né? Sempre achando o culpado, sempre procurando alguém para colocar a culpa. Então, sim, a atitude de Adão, no caso, né, que colocou a culpa em Eva. Então, sempre a gente usa essa mesma... Vou achar alguém para colocar a culpa. A culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano. E muitas vezes a gente não assume que nós temos a chance de recomeçar e a gente fazer a coisa certa. É verdade, porque também precisamos lembrar que foi nos dado o poder de decisão. E a partir do momento que nos dado o poder de decisão, nós temos a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Sim. Então, nós não estamos condicionados à atitude de Eva e nem de Adão. Nós não estamos condicionados a fazer de forma igual, porque nós podemos decidir como fazer. E para nós é até mais fácil, e aí é uma visão minha dessa situação, porque nós já temos exemplo, né? Ao invés de pegar Adão e Eva como culpado e falar, tá assim porque eles fizeram, a culpa é deles. Não, a gente tem eles como exemplo. Se errou, por que a gente, não tendo o poder de decisão, não faz diferente? Não é verdade? Verdade. Então é importante também pensar por essa linha de raciocínio. Amém. Bem colocado, né? Bem colocado. O irmão Anderson Souza colocou aqui os capítulos Gênesis 9, né? Que fala... Gênesis 9, do 11 ao 17, que fala sobre a questão da aliança. E o irmão Anderson Pereira, ele citou, isso é um sinal, tipo, se eu sou casado e uso a aliança, não é um lembrete, é a marca da aliança que fiz com minha esposa, mas o que interessa é o seguinte, o meu respeito e minha fidelidade todos os dias, lembrar que tem alguém, ou seja, alguém viu o sinal que mostra que sou casado. Seria mais ou menos nesse sentido que... Ganhou ponto com o patrão ainda. Parabéns. Ótimo. Muito bem colocado, irmão Anderson. Uma explicação muito boa, né? Trazendo uma referência muito boa nesse sentido, do casamento mesmo, né? E dessa aliança, é né? o que nós chamamos de uma aliança, né? Exatamente. Então faz muito sentido. Ou seja, se você perdeu, sua aliança quebrou, não quer dizer que seu casamento... Você não deixou de ser casado. Você não deixou de ser casado, né? Então, o que o evangelista Edmilson colocou no início, fechou, encaixou, muito bem encaixado com o que... Mas tem um detalhe, se alguém olhar para você e te ver sem aliança, não vai saber se você é casado ou não. Exatamente. Então seria a questão da lembrança. Da lembrança, exatamente. A aliança é uma lembrança daquilo que se foi... como é que se diz? Se foi compactuado, né? Perfeito.
A irmã Clarice aqui, muito, muito clara a explicação. Amém, irmã Clarice? É o irmão. Porque tava com delay, né? Voltou. Gente, voltou aí. Pra gente, a gente já tá encerrando já. Acho que deu uma pausadazinha, o vídeo caiu aqui, mas seguindo aqui, pra gente já encerrar, né? Fala assim, a aliança de Deus com Noé. A aliança de Deus com Noé, a gente já citou, né? Na verdade, eu iria seguir o tópico aqui, o fim do dilúvio e a aliança de Deus com Noé, que já foi citado, né? Então, assim, a gente chega, né, ao fim desse estudo que a gente fez aqui, muito proveitoso, eu aprendi muito, tenho certeza que vocês também aprenderam, e a gente aprendeu muito com o que vocês colocaram aqui, com as perguntas, com as respostas, com as opiniões de vocês. E nós contamos com a participação de vocês semana que vem novamente, né? Semana que vem a gente vai estar citando um outro herói da fé e trazendo ainda, né, alguns trechinhos de hoje, né? Mas nós gostaríamos de agradecer imensamente, agradecer a vocês pela participação, mandando mensagem, compartilhando o conhecimento. Foi muito importante essa noite. Eu gostaria que cada um desse um breve resumo, né, de fechamento aí. Pode, pastor Esdras? Eu queria realmente agradecer a todos que participaram e estão participando. Rapidinho, só irmão Anderson Souza pede para mandar um alô para irmã Rosimeira. Irmã Rose, que Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida. Toda segunda, viu? 8h30. A gente conta com a participação de vocês. Preparem aí perguntas quentes aí. Pode seguir. Vamos trazer Anderson Souza aqui. Anderson Souza, você vai estar aqui nessa bancada, viu? Vamos agendar com ele aí. Conhecedor da palavra, a gente precisa desses homens de Deus aqui também para estar nos ajudando neste propósito. Como eu estava dizendo, eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Quero agradecer a cada um que se fizeram presente conosco, né? A gente se dedicou ao máximo para que ficasse algo muito bom, muito bacana. E eu fiquei feliz com o resultado, porque vi as pessoas participando, né? Tem muita gente dizendo aí que aprendeu bastante, que gostou muito do que aconteceu, tirou suas dúvidas, e esse é o nosso intuito principal. Então, assim, você tem agora uma semana para poder compartilhar com os amigos, para falar com os amigos deste programa, porque ele é fixo. Todas as segundas-feiras estaremos aqui às 20h30 com o programa A Luz da Bíblia. E como vocês já perceberam, a gente não vem aqui sentar e só falar, não. A gente quer realmente dialogar com vocês, a gente quer ouvir vocês, tirar as suas dúvidas e também aprender com cada um de vocês. Então, gente, tamo junto, que Deus abençoe, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima segunda, com fé em Deus. Graças e paz, é tão gostoso falar da palavra de Deus e estar junto com pessoas que realmente têm vontade de aprender, têm vontade de escutar, têm vontade de transmitir. Então, eu saio aqui com muita alegria, com meu coração transbordado e sabendo que Deus operou, esteve neste lugar, está neste lugar, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A irmã Clarice diz assim: vocês estão de parabéns, aprendi muito, obrigado a todos. A gente agradece a sua participação, irmã Clarice, foi muito importante a sua participação nessa noite aqui. A gente aprendeu muito também aqui com suas opiniões, seus comentários, com o comentário de vocês todos, evangelista lá. Realmente, a gente aprende muito com a participação de todos e que nós possamos ter a fé que Noé teve, porque ele não sabia onde a arca iria parar, ele apenas seguiu todas as instruções de Deus. Ele não sabia se a arca ia parar em uma terra produtiva, no deserto, em uma geleira. Ele apenas seguiu as instruções de Deus, e que você possa seguir as instruções de Deus. Não importa, o seu barco ele está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Deus ele está cuidando, ele está no controle de tudo. Independente do problema que você esteja passando aí, apenas confie no Senhor. E forte abraço a todos. Até na próxima segunda, estaremos juntos. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, dê uma semana abençoada, e segunda-feira, não esqueça, às 20h30 estamos aqui compartilhando, né, mais uma palavra, ainda sobre, seguindo a sequência dos Heróis da Fé, alguns personagens, né? Então, não deixe de comparecer e convide mais pessoas, compartilhe esse vídeo, convide pessoas.
para estar participando com a gente. Quanto mais pessoas, né, mais dinâmico fica. Então, nós agradecemos a cada um de vocês nessa noite. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite.